pessoal, estamos de volta. Vamos seguir com o tema 3, princípios constitucionais do processo penal. 2. Vamos ter várias aulas sobre princípios. Essa é a aula 8. Vamos falar sobre regras constitucionais aplicáveis ao processo penal, parte 1. Dividir em duas partes, porque são bastante regras. E você lembra da aula passada e você vai entender porque que vamos estudar essas regras aqui agora. Se você não assistiu, assiste a aula passada para você entender. Quais são as regras que vamos ver? Proteção de gênero, assistência da família de advogado, assistência jurídica integral e gratuita, audiência de custódia, direito ao silêncio, relaxamento da prisão ilegal e liberdade provisória, inafiançabilidade, imprescritibilidade e insuscetibilidade de graça ou anistia para determinados crimes. Ao longo dos assuntos, vamos trabalhando a jurisprudência, afinal, questão de concurso. Tudo isso aqui é cobrado em concurso na forma de regra, tudo ou nada. Então você, mais uma vez, eu ressalto que você precisa assistir a aula passada para você entender. Vamos em frente. Apenas uma retrospectiva aqui da aula passada, que eu quero ressaltar agora, para você que já assistiu aquela aula, para ficar na sua cabeça e você tirar grande proveito desse estudo das regras. Nós vimos que no Brasil e na maioria dos países democráticos e republicanos se trabalha um processo penal com um sistema acusatório. Então essa também é uma aula que nós tivemos sobre os sistemas processuais penais e vimos que o sistema acusatório ele existe por conta de uma concepção de justiça extraída das constituições. No nosso caso, da Constituição da República Federativa do Brasil de 88, por meio da análise sistemática dos princípios que estão contidos nesta carta. Então, esta ideia de justiça irá alimentar uma ideia principal, que é a ideia do sistema acusatório, que irá desenvolver, irá dar aso ao princípio básico do devido processo legal, que inclusive está expressamente previsto na Constituição no artigo 5º, inciso 54. Então tem lá que ninguém será privado da liberdade dos seus bens sem o devido processo legal. Então, em termos de direito processual, este é o princípio matriz devido processo legal. Então ele está aqui, é o princípio básico. No entanto, para que chegue perto das pessoas no mundo da vida, para que não seja apenas uma ideia abstrata, esse princípio ele é desdobrado em diversos outros princípios para se adaptar a diversas searas processuais, como o processo penal, o processo de trabalho, o processo civil, o processo fiscal. Então vai se desdobrando e se adequando à especificidade de cada processo até chegar naquelas regras bastante específicas, práticas do dia a dia processual. Então vamos verificar no Código de Processo Penal diversas regras bastante objetivas que não requeram tanta interpretação. No entanto, nós vimos que há preocupação no Constituinte com alguns assuntos que ele não quis deixar na mão do legislador ordinário para que fosse um dia desdobrado e eventualmente surgisse uma regra. Eu citei que tem regras atuais que existem com relação à presa mulher, no aspecto da amamentação, outros direitos que foram traduzidos em regras aplicáveis para não dar margem à arbitrariedade que só existem agora. Em 2016 nós vamos ver algumas regras que são atuais. Então o Constituinte ele não quis deixar certos assuntos ao vedrinho do legislador para que um dia tivesse a consciência de que deveria existir a regra. Então ele já fez esse regramento direto na Constituição, por isso que temos esse tema, então, regras constitucionais aplicáveis ao processo penal. Nós estudamos agora, porque são regras que têm status constitucional e eles estão previstos na Constituição Federal. Isso que a gente vai estudar agora. Então, recapitulando o nosso assunto, o nosso modus operandi do estudo de princípios, a gente estuda o devido processo legal, estuda essas regras constitucionais, quando estudamos o devido processo legal, e depois nós vamos estudar aqueles desdobramentos principiológicos, vamos estudar os princípios constitucionais explícitos, implícitos e os princípios legais específicos. Vamos rever aqueles mapas mentais que eu mostrei na aula passada, como vamos estudar os princípios constitucionais explícitos, implícitos e os princípios legais específicos, eu vou trazer de novo o mapa mental para sempre ficar massificando na sua cabeça, que essa repetição é muito importante. Então vamos dar início ao nosso estudo de regras constitucionais aplicáveis ao processo penal, em espécie. Na aula passada nós vimos as generalidades, agora vamos ver as espécies, parte 1. Então, proteção de gênero. Olha a regra que nós temos aqui na Constituição, no artigo 5º, inciso 50. As presidiárias serão asseguradas
condições para que possam permanecer com seus filhos durante o período de amamentação. Então, o Constituinte teve essa preocupação. Então, é uma regra bem objetiva, tem que ser assegurado esse direito às presidiárias. Então, uma regra de proteção de gênero. Temos no Código de Processo Penal uma regra de 2016, você está entendendo? Que só veio agora. Então, o Constituinte ele já tinha essa previsão, mas os desdobramentos, se for deixado a cargo do legislador ordinário, não se sabe quando irá ser positivado, porque depende de uma evolução civilizatória da sociedade. E o que foi trazido agora em termos de lei ordinária? Que poderá o juiz substituir a prisão preventiva pela domiciliar quando o agente for gestante, mulher com filho de até 12 anos de idade incompletos, o homem, caso seja o único responsável pelos cuidados do filho de até 12 anos de idade incompletos. Então você vê que com relação à presidiária mulher, há uma proteção mais robusta. A gestante, ela ela tem o direito do juiz verificar essa substituição da prisão preventiva pela domiciliar. Então nós vamos estudar a prisão preventiva, existem os seus requisitos e tem esse adendo da mulher gestante e também a mulher com filho até 12 anos de idade. Com relação ao homem, se vê que tem uma restrição a mais. Somente haverá essa possibilidade de usufruir desse direito de avaliação da substituição se o homem for o único responsável pelos cuidados do filho. Então aqui eu também ressalto essa dependência da evolução histórico-social para que os direitos sejam alocados. A proteção de gênero, ela protege o gênero, masculino ou feminino. Porém, de acordo com a evolução civilizatória, pode chegar um dia que o homem também ele não depende, ele possa ter esse direito à substituição, essa avaliação da substituição, mesmo não sendo o único, apenas por ser o pai. Então, essa é a preocupação que eu ressalto desse estudo das regras constitucionais aplicáveis ao processo penal, no sentido do Constituinte não ter tido a intenção de deixar na mão do legislador ordinário esse critério de acordo com a evolução da sociedade. É um direito que ele entendeu absoluto aqui com relação à amamentação, aos filhos e à amamentação, mas que é, poderia, se ele não tivesse previsto, poderia só surgir aqui em 2016, como no caso da substituição da prisão preventiva. O artigo 6º, também aqui de 2016, por isso que eu pus a data para ressaltar esse aspecto, ele traz o seguinte: logo que tiver conhecimento da prática da infração penal, a autoridade policial deverá colher informações sobre a existência de filhos, respectivas idades e se possuem alguma deficiência e o nome e o contato de eventual responsável pelos cuidados do filho indicado pela pessoa presa. Você observa que é do mesmo ano, porque essa diligência aqui da autoridade policial ela é necessária para poder verificar essas situações aqui, ó. Porque ele pergunta, ele precisa saber, a autoridade policial precisa registrar sobre a existência de filhos, idades, se tem deficiência e pessoas responsáveis pelo cuidado, se existe alguma pessoa eventualmente responsável pelo cuidado, justamente para se adequar a esses critérios que estão aqui, né? Então, ali do meio ano. Quando estudarmos inquérito policial, você vai ver que o delegado de polícia, a autoridade policial, ele é discricionária. Então, só vai realizar diligências se entender pertinente à investigação. Então, nós vamos estudar, inclusive, um princípio do inquérito policial, que é o princípio da discricionariedade. Nesse sentido, de que ah, as pessoas, o indiciado, o investigado, o autor do fato, pode requerer diligência à autoridade policial, mas não pode impor, ele não é obrigado a cumprir. Mas com relação a essa regra aqui, ele é obrigado a cumprir. Então, olha a importância da regra constitucional com relação à amamentação, de que não cabe aqui ter juízo de valor, juízo de conveniência e oportunidade se as presidiárias devem ser asseguradas ou não essas condições. Devem ser. E aqui também houve uma mitigação, nós vamos ver lá na queda policial, dessa discricionalidade do delegado de polícia, justamente por se colocar num status de maior importância esta proteção de gênero, consubstanciado nessas regras aqui do artigo 318. O CPP também, no artigo 304, parágrafo 4º, ele diz o seguinte, que da lavratura do auto de prisão em flagrante
deverá constar a informação sobre a existência de filhos, respectivas idades e se possui alguma deficiência e o nome e o contato de eventual responsável pelos cuidados do filho indicado pela pessoa presa. No mesmo sentido, a regra de 2016. Nós estamos estudando as regras condicionais do processo penal. Então, a regra é essa aqui, ó, que você precisa conhecer dentro do tema que estamos estudando. Só que a gente sempre aproveita para te trazer as situações relacionadas ao que estamos estudando para não perder tempo, ficar um estudo dinâmico, já que está relacionado ao tema e você já aprende logo de uma vez. Lógico que quando formos adentrar no estudo do Código de Processo Penal em si, a lei seca, como eu falei na aula 1 da metodologia desse curso, vamos ver a lei seca, artigo por artigo. Nós vamos passar por esses artigos de novo, só que agora é pertinente que você já tome conhecimento, porque é relacionado ao tema que estamos estudando. Então aqui é a mesma coisa. E no artigo 185, parágrafo 10º, que trata do interrogatório, a mesma coisa. No interrogatório, deverá constar as mesmas informações da existência de filhos, respectivas idades, se possui alguma deficiência, nome e o contato de eventual responsável pelos cuidados dos filhos, indicado pela pessoa presa. Todas essas regras de 2016 e que mitigam qualquer discricionariedade da autoridade. Ela deve coletar essa informação. Então aqui eu trouxe agora o conceito de gênero. Foi extraído aqui do Ministério da Saúde, desse caderno aqui da Secretaria de Política de Saúde, de orientação à atuação pública com relação à violência intrafamiliar. Então, são orientações para a prática em serviço. Então, estudo científico de referência. Qual é o conceito de gênero e por que está relacionado a essas regras que eu disse que elas vão surgindo ao longo do desenvolvimento civilizatório da sociedade? Tanto que hoje o homem ele tem uma posição mais restrita com relação a essa regra de substituição da prisão preventiva pela domiciliar, porque ele só terá essa situação avaliada caso seja o único responsável pelos cuidados do filho de 12 anos. Então, qual é o conceito de gênero? É uma construção cultural coletiva dos atributos da masculinidade e feminilidade. Esse conceito foi proposto para distinguir-se do conceito de sexo, que define as características biológicas de cada indivíduo. Então, isso aqui é muito importante, porque hoje, no nosso atual desenvolvimento da nossa sociedade, há, há situações em que o sexo não define o gênero com relação ao aspecto paternal e maternal, inclusive para a definição desta regra aqui, ó, do artigo 318. Então, existem pessoas do mesmo sexo com filho, existe a adoção, a inseminação. Então, o juiz, os operadores do direito devem estar atentos a esta aplicação 318, sem qualquer tipo de preconceito e de acordo com o desenvolvimento da nossa atual sociedade, para que seja o quê? Respeitado aquela vertente do devido processo legal, substantivo e do pros of law, que as leis devem ser razoáveis. Né? Então, para se tornar-se homem ou mulher, é preciso submeter-se a um processo que chamamos de socialização de gênero, baseado nas expectativas que a cultura tem em relação a cada sexo. Então, é por isso que as expectativas que a nossa sociedade já tem com relação ao homem permitem que essa substituição da prisão preventiva pela domiciliar ela só aconteça caso seja o único responsável pelos cuidados do filho de 12 anos. Então, aqui a identidade sexual é algo construído que transcende o biológico. Então, essas ideias que eu trago é muito importante para você que vai realizar concursos mais capciosos, concursos mais difíceis. Então, concurso para defensor público, procurador da República, magistratura, promotoria, são concursos que você precisa desenvolver o seu raciocínio de uma forma mais abrangente, mais crítica, porque a segunda fase você vai precisar abordar esses aspectos, inclusive na sua atividade profissional, você precisa ser um operador, um funcionário que trabalhe decentemente. Então você precisa pensar e desenvolver todo o seu juízo. Então, a assistência da família e de advogado é outra regra também. Na Constituição Federal, no artigo 5º, inciso 62, que ele atrás? Que a prisão de qualquer pessoa e o local onde se encontre serão comunicados imediatamente ao juiz competente e à família do preso ou à pessoa por ele indicada. Então, a pessoa foi presa em flagrante. É um direito. A pessoa precisa ter o quê? O contato com a família. E o juiz precisa ser imediatamente também comunicado. Você observa que
eu quero destaca aqui, que a palavra-chave é imediatamente, tá? Então, você, quando as questões de concurso, elas vão pedir este critério temporal, é imediatamente. Mas vamos ver o que na prática não vai ser isso que acontece. Mas você precisa não confundir a sua questão do concurso com o que vai acontecer na prática. Então é imediatamente aqui essa comunicação. CPP, artigo 306. A prisão de qualquer pessoa no local onde se encontra serão comunicados imediatamente ao juiz competente, ao Ministério Público e à família do preso ou pessoa por ele indicada. Então você vê que é uma reprodução do dispositivo da Constituição com o adendo aqui do Ministério Público. Então você precisa ter a fotografia desse dispositivo, entender que isso é uma regra aplicável de plano, que a comunicação é feita imediatamente a essas pessoas e autoridades. Agora, aqui temos o parágrafo 1º do artigo 306 do CPP, que ele vai falar que em até 24 horas após a realização da prisão, será encaminhado ao juiz competente o auto de prisão em flagrante e, caso o autuado não informe o nome de seu advogado, cópia integral deve ser remetido para a Defensoria Pública. Então, olha só, diversas coisas que eu vou falar para você que é importante. É uma ré constitucional a assistência da família e de advogado. Então, isso é garantido mesmo quando o preso não indique nenhum advogado, porque será remetida cópia integral à Defensoria Pública. E aqui outra coisa que você vai ver é essa diferença. Agora que eu vou começar a desdobrar para você aquilo que eu falei, que é a prática diferente da teoria. Em até 24 horas, o que tem que ser feito? É a comunicação? Não. Comunicação é imediatamente. O que é em 24 horas? É o encaminhamento, desculpa, do auto de prisão em flagrante. Como que acontece a prisão em flagrante? O preso chega na delegacia e é feita uma audiência, vamos dizer assim, de prisão em flagrante. Quem preside essa audiência é a autoridade policial, ele precisa homologar esse flagrante. Então nós vamos ver como está a prisão em flagrante, como que acontece isso. Então é feito um documento, é entregue ao preso, que é a nota de culpa, é, o, a vítima é ouvida, o preso é ouvido, as testemunhas são ouvidas, as testemunhas vão constar, quem prendeu também vai constar do documento, e o delegado ele vai observar se os requisitos da prisão em flagrante elas existem, senão a prisão tem que ser relaxada. Vamos supor que houve uma prisão em flagrante e chega lá na delegacia o preso e o policial que prendeu fala que estava em perseguição da pessoa que fez um assalto, cometeu um roubo, estava em perseguição e prendeu. Só que depois chega uma testemunha que ele está e fala que não foi bem assim não, que o roubo aconteceu foi semana passada. E aí o policial estava passando ali na hora e viu o camarada e prendeu e está dizendo que houve uma perseguição. Já não pode ter, você viu a prisão em flagrante para ser perseguição, tem que ser aquele ato contínuo logo após a ocorrência do fato. Então o delegado ele não vai homologar aquela prisão em flagrante, ele vai relaxar a prisão. Então feita a prisão legal, a prisão legal, esse auto de prisão em flagrante que ele vai ser remetido ao juiz competente. Por quê? O juiz competente ele vai ter que tomar lá 3 opções, ele vai ter que verificar 3 opções. Ou ele vai converter esse flagrante em preventivo, por isso que nós falamos muito de preventivo e vamos dar os requisitos, ou ele vai conceder a liberdade provisória, ou o juiz vai relaxar aquela prisão ilegal, dentro das mesmas análises da prisão em flagrante que eu falei do delegado, ele vai fazer também, aí vai relaxar. O delegado homologou uma prisão em flagrante que não deveria ser homologada. Então, olha a diferença aqui, ó, do imediatamente e do 24 horas. Você não confunda. Você não confunda. Feita a prisão, a Constituição fala que a comunicação é imediata ao juiz, à família do preso, à pessoa por indicado. Você inclui o Ministério Público e, se não tiver advogado, a Defensoria Pública. Mas o auto, aquele auto que é em 24 horas. Então, veja bem, essa comunicação imediata na prática, ela não acontece, e não vai gerar nenhuma repercussão aí em nulidade da prisão em flagrante, como nós vamos ver na jurisprudência. Então, você, para sua prova, você vai responder que é imediatamente, mas o que vai acontecer é isso aqui, esse auto em 24 horas, tá? Então, aqui, ó, agora, para a família, tem que ter essa comunicação, mas também não vai gerar repercussão em termos de nulidade da prisão em flagrante, nós vamos ver. Mas para a sua prova, é isso aqui que você vai responder imediatamente.
Aqui no inciso 63, o que diz aqui? O preso será informado de seus direitos, entre os quais o de permanecer calado, sendo-lhe assegurada a assistência da família e advogado. Então você vê que é direito ser assegurada sendo a família e advogado, a comunicação deve ser imediata, se não acontecer imediatamente, não vai ter aí repercussão em nulidade da prisão em flagrante, pode ter alguma apuração de infração administrativa da autoridade. O auto deve ser encaminhado em 24 horas, e esse direito aqui de permanecer calado nós vamos ver mais à frente. Que eu quero te mostrar primeiro são essas regras das assistências. Aqui já uma jurisprudência. Defensor dativo presente aos autos de formalização da prisão em flagrante. Então tinha lá um defensor dativo lá da Defensoria Pública, hoje é Defensoria Pública, essa é de 91, né? Então hoje a Defensoria Pública, você vê que o CPP ele já se atualizou aqui, ó, Defensoria Pública. Então tinha lá o defensor dativo hoje, vamos supor que fosse a Defensoria Pública. O presente estava lá naquela audiência que eu falei da prisão em flagrante. Então houve uma alegação de que faltou assistência de advogado, que havia sido descumprido o inciso 62 do artigo 5º da Constituição, que garante esse direito. Então tá aqui, ó, a prisão de qualquer pessoa, o local onde se encontra, serão comunicados imediatamente ao juiz competente, à família do preso ou à pessoa por ele indicada. Então o que a jurisprudência disse no caso? Que é uma circunstância que não compromete a materialidade dos delitos e sua autoria, nem autoriza o trancamento da ação penal, podendo ensejar a responsabilidade das autoridades envolvidas. HC indeferido. Então eu ressalto mais uma vez, para sua prova, você vai responder isso aqui, somente em questão objetiva. A comunicação imediatamente. Na prática, não vai ter repercussão. Isso aqui vai, ó, em até 24 horas tem que ir. Tá? Por isso que na prática, no dia a dia, disse o flagrante dura 24 horas. Que esse é o prazo que tem para se encaminhar aqui o auto. Vamos para a sua prova. Você vai responder isso aqui, imediatamente. A comunicação imediata. E vai incluir o Ministério Público também. Mas em o auto de prisão em flagrante em 24 horas. Na prática, não tem repercussão. O que pode ter é responsabilidade das autoridades envolvidas. Outra aqui, também artigo de 92. Não ocorre descumprimento do inciso 62 do artigo da Constituição Federal quando o preso voluntariamente não indica a pessoa a ser comunicada da sua prisão. Encontrando-se o paciente cumprindo pena por condenação definitiva, é irrelevante a eventual nulidade formal que tenha ocorrido no auto de prisão em flagrante, eis que se encontra preso por outro título. Então, está dizendo que essa violação aqui com o réu preso, então, é que não tem repercussão mesmo, porque ele já está preso, a família já sabe onde ele está, a defensoria já sabe onde ele está. Então, aqui, nessa hipótese, é feita uma avaliação de juízo, uma ponderação de prejuízo e verifica-se que nesse caso aqui não tem também prejuízo, não tem repercussão. Outra aqui, mais recente, 2001, não constitui irregularidade apta a anular o auto de prisão em flagrante a comunicação tardia feita à família do preso. Então você precisa verificar aqui comigo que essas leis são antigas, mas elas são mantidas o entendimento. E outra coisa que você precisa fixar na sua mente, que a regra constitucional, ela diz isso. Então se perguntar a letra da Constituição, você vai responder isso aqui. Mas se vier alguma questão em termos de jurisprudência, você vai responder com base aqui. Então, lá na aula 1, que eu falei da metodologia do curso, é justamente aqui o exemplo prático de como o curso funciona. A gente traz a letra da Constituição, a letra da lei, que é o que é cobrado, mas também traz a jurisprudência específica que é cobrada, te entregando tudo facilmente para você ficar tranquilo e responder qualquer questão. Outra, a comunicação feita a juiz de jurisdição diversa não constitui evento apto a impor a nulidade do auto de prisão em flagrante. Aqui houve comunicação, mas foi ao juiz de jurisdição diversa. Também é uma jurisprudência, uma casuística, e você observa que isso aqui é cobrado em prova também e não constitui nulidade de auto de prisão em flagrante. Então, assim, guarda aí para você que nulidade de auto de prisão em flagrante por essas questões da comunicação não acontece. Não acontece. Então, você já sabe mais ou menos como funciona, porque é entendido, grosso modo, que houve uma prisão em flagrante e naquela o juiz, o delegado de polícia, ele homologou aquele auto e verificou que realmente aconteceu a situação.
Então ele não vai, por conta de uma comunicação tardia ou uma comunicação numa jurisdição diversa, ter um peso maior do que aquilo ali. Então deixa-se para uma responsabilização administrativa, mas não é apta a anular o auto, entendeu? A questão é essa. Outra regra constitucional: assistência jurídica integral e gratuita. Isso aqui é muito importante, porque quando formos estudar o processo comum, ordinário, os demais processos, os demais ritos, qualquer deles é preciso ter advogado. A defesa de advogado, a ausência de defesa de advogado, anula o processo, é uma nulidade absoluta. Então precisa ter advogado. Não pode o preso, eu não quero advogado. O juiz vai nomear, porque tem que ter. Então estas regras aqui constitucionais e as legais, vamos falar sobre essa questão da ciência jurídica integral, você já associa a isso que eu falei pelo grau de importância. Então, aqui a Constituição, no artigo 5º, inciso 63, vai dizer o quê? Que o preso será informado de seus direitos, entre os quais permanecer calado, sendo-lhe assegurada a assistência da família e de advogado. Né? Nós vimos isso. E lá no inciso 74, vai falar que o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos. Então, há uma associação entre as regras constitucionais para que tenha um efeito prático, para que seja efetivo. Então, essa insuficiência de recursos, ela é considerada não apenas no aspecto financeiro. A pessoa está presa, ela está com insuficiência de recursos. E quem for prestar prova para a defensoria vai estudar a legislação institucional e vai ver bem essa situação, que o preso ele tem direito à assistência pela defensoria mesmo se ele for rico. Ele não quer defesa, o juiz vai nomear e pronto, tem que ter a defesa. Então, por quê? Porque a assistência de recurso é um sintagma, uma expressão que abrange a situação do preso. Ele não está sem recurso de procurar um advogado da sua escolha. Assim que é entendido. O CPP, no artigo 289-A, parágrafo 4º, vai dizer o quê? Que o preso será informado de seus direitos nos termos do artigo 63 do artigo 5º da Constituição Federal e, caso autuado não informe o nome de seu advogado, será comunicado à Defensoria Pública. Aqui eu vou até voltar lá no meu mapa mental que eu mostrei para você no início, para você tomar nota de como que é a prática dessa abstração aqui que eu falei. Observa que falamos dos princípios e estamos demonstrando algumas regras, tanto da Constituição quanto lá do CPP. E aqui eu paro então para te ressaltar aquela diferença entre princípio e regra e o nosso método de estudo. Nós vamos desdobrando, desdobrando e vamos chegando nas regras. Então, aqui eu estou mostrando para você aquela realidade que nós falamos no início, e agora que você está vendo essas regras, a parte mais prática, você pode constatar, fazer uma autoanálise que é melhor para você. Você entende com mais facilidade o conteúdo da matéria. Se você tem se você quer receber esse preparativo anterior que demos na aula passada. Então aqui, o preso será informado de seus direitos. Então aquele direito lá do inciso 63, e caso não informe o advogado, a Defensoria Pública, ressaltando essa regra aqui constitucional, que é a jurídica integral e gratuita. E lá na Constituição tem o artigo 134, que fala da Defensoria Pública, que é uma instituição permanente, essencial à função jurisdicional do Estado, incumbindo-lhe a função jurisdicional, essencial à função jurisdicional do Estado, incumbindo-lhe a expressão, como expressão instrumento do regime democrático, fundamentalmente, a orientação jurídica, a promoção dos direitos humanos e a defesa em todos os graus, judicial e extrajudicial, dos direitos individuais e coletivos de forma integral e gratuita. Então aqui, a liberdade não é um direito individual, então está aqui o papel da defensoria, que deve assistir de forma integral e gratuita. Então não importa se o preso é rico, é pobre, se quer se defender, se não quer, tem que ter a defesa e o papel desempenhado pela defensoria pública. Aqui, ó, necessitados, ó, também, essa expressão ressalta que não é porque a pessoa tem posse que ela não pode ter essa assistência, que é a necessidade de quem está preso, que não tem liberdade de buscar um advogado. Outra regra aqui que eu trago, ó, de audiência de custódia. Nós vimos o artigo 62, falamos da comunicação imediata ao juiz, à família e ao advogado. Vimos também o CPP no artigo 306, ó, que a prisão tem que ser comunicada imediatamente, aquela comunicação imediata.
E temos também aqui, ó, o artigo 287 do CPP. Se a infração for inafiançável, a falta de exibição do mandado não obstará a prisão e o preso. Em tal caso, será imediatamente apresentado o juiz que tiver expedido o mandado. E eu trago também aqui o Pacto de São José da Costa Rica, no artigo 735. Toda pessoa detida ou retida deve ser conduzida sem demora à presença de um juiz ou outra autoridade autorizada pela lei a exercer suas funções judiciais. O Pacto Internacional sobre Direitos Civis e Políticos, no artigo 93.3, diz que qualquer pessoa presa ou encarcerada em virtude de infração penal deverá ser conduzida sem demora à presença do juiz ou de outra autoridade habilitada por lei a exercer funções judiciais. O que você nota de todos esses dispositivos que eu li? E temos um termo aqui, temporal, que fala que é imediato ou sem demora. Então, ou é imediato ou sem demora, mas não diz quanto tempo, você entendeu? Não fala quanto tempo. E nós vimos lá em cima que, na prática, a jurisprudência não... a gente entende que não acarreta nulidade essa falta de comunicação ou comunicação tardia na prisão em flagrante. Então, isso ficou um pouco assim no ar, né? Que tempo é esse, né? E no direito, a necessidade de certezas nas regras, caso contrário, não há segurança jurídica. Isso vai repercutir aqui nessa audiência de custódia. Ficou entendido que o prazo máximo de 24 horas é contado do momento da prisão. Então, estipulou-se que esse sem demora, ele é em 24 horas. Em 24 horas. E contado de onde? Do momento da prisão. O momento da prisão em 24 horas. Então, temos o Conselho Nacional de Justiça, a Resolução 213, e no artigo 1º vai dizer que o seguinte, ó, a resolução visa determinar que toda pessoa presa em flagrante delito, independentemente da motivação ou da natureza do ato, seja obrigatoriamente apresentada em até 24 horas da comunicação do flagrante à autoridade judicial competente e ouvida sobre as circunstâncias em que se realizou sua prisão ou apreensão, estando a pessoa presa cometida de grave enfermidade ou havendo circunstância comprovadamente excepcional que impossibilite de ser apresentada ao juiz no prazo do caput, deverá ser assegurada a realização da audiência no local em que ela se encontra. E nos casos em que o deslocamento se mostre inviável, deverá ser providenciada a condução para a audiência de custódia imediatamente após restabelecida sua condição de saúde ou de apresentação. Então, muita coisa agora eu vou extrair para vocês disso aqui. Nós vimos que essa comunicação tem que ser feita imediatamente, mas na prática não vai ter repercussão para a fim de nulidade da prisão em flagrante. Só que nós, depois, tomamos conhecimento na nossa sociedade da audiência de custódia. A audiência de custódia, ela não tem nenhuma previsão legal que tem que ter audiência de custódia. Isso foi um desdobramento do pacto, desses pactos aqui, ó, de São José da Costa Rica e o Pacto Internacional sobre Direitos Civis e Políticos, que fala que toda pessoa detida ou retida deve ser conduzida sem demora à presença do juiz para exercer funções judiciais. E o Pacto sobre Direitos Civis e Políticos é a mesma coisa. Qualquer pessoa presa ou encarcerada deverá ser conduzida sem demora para exercer funções judiciais. Para que é isso? Para verificar a legalidade desse flagrante. Para verificar a legalidade do flagrante, no sentido de evitar abusos de prisões em flagrantes que não deveriam ocorrer. Porque a liberdade é a regra, é um direito básico, mínimo, essencial, fundamental. Quem trouxe essa previsão da agência de custódia? Foi o CNJ. O CNJ, através de uma resolução, ele trouxe essa necessidade de audiência de custódia para fim de fazer valer uma obrigação que os juízes eles devem ter como um ato funcional. Então tivemos a DPF 347, falando da audiência de custódia, falou o seguinte, que a observância é obrigatória. Estão obrigados juízes e tribunais, observados os artigos 9.3 do Pacto dos Direitos Civis e Políticos e 7.5 da Convenção Interamericana de Direitos Humanos, a realizarem até 90 dias a audiência de custódia, viabilizando o comparecimento do preso perante a autoridade judiciária no prazo máximo de 24 horas contado do momento da prisão. Então, em até 90 dias, ele está dizendo que deveria haver uma estrutura para que houvesse essas audiências. Deveria ser preparado um meio para que isso acontecesse.
Para quê? Em até 90 dias seria exigido que houvesse essa viabilidade de que houve a prisão em até 24 horas, audiência de custódia, acontecesse a audiência de custódia. Então, tem a resolução, que eu li, 213. A questão foi para a DPF 347 e foi tudo delineado, que com base nos pactos é possível, é necessário que tenha isso e deu-se o prazo de 24 horas. Então, em passando aqui, ó, nós chegamos à conclusão lá do que tratamos do início, que essa comunicação imediata ela não vai ter repercussão prática, né? Não vai ter repercussão prática. O que vai funcionar dentro do prazo é esse em até 24 horas. Então, realizou a prisão, fixa o tempo. A prisão realizou-se nessa hora. Então, homologou-se o auto de prisão em flagrante. Ali tem um tempo, uma hora. Em até 24 horas, remete o auto. E tem-se o quê? Audiência de custódia no mesmo prazo, de até 24 horas. Então é isso que você precisa guardar com relação à regra da comunicação imediata, a regra de remessa do auto de prisão em flagrante e a regra da audiência de custódia, que se tornou uma regra por conta de extração, de interpretação dos pactos, de observância dos pactos que o Brasil ratifica e da resolução 213 do CNJ. Com relação à audiência de custódia, o que diz aqui? Ultrapassar do prazo e até mesmo a ausência da comunicação não são suficientes para relaxamento da prisão nem gerar nulidade da auto-prisão em flagrante. Então, ó, 2007, mais recente. Então, você fixa aí seu entendimento prático que até a ausência de comunicação ó, não são suficientes para relaxar a prisão, nem ultrapassar do prazo. Mas na sua prova você já sabe o que é 24 horas e a comunicação que o termo é imediata ou sem demora, de acordo com os pactos. Outra, prisão em flagrante e legalidade, comunicação à autoridade judiciária e homologação do auto de prisão em flagrante após transcurso de largo prazo, lapso temporal. Descumprimento de mandamento constitucional e inocorrência. A demora no envio à autoridade judiciária do auto de prisão em flagrante decorreu da necessidade de adoção de inúmeras providências legais. O que aconteceu aqui? O auto não foi enviado em 24 horas, foi enviado depois. Desde o momento em que o flagrado o paciente conduzido o veículo motor, em cujo interior foi apreendida arma de fogo, reconhecida como utilizada em roubo, ocorrido momentos antes. A homologação no momento imediatamente posterior do procedimento policial afasta a acenada mácula da inconstitucionalidade. Então, o que aconteceu? Demorou para enviar, mas ele homologou logo ali. Teve a prisão, a autoridade homologou, mas demorou para enviar. E o juiz analisou os aspectos da prisão em flagrante e disse que era legal. Então, essa demora no envio também não acontece, no mesmo sentido. Outra, HC 28575 aqui, Bahia. Não há qualquer irregularidade no auto de prisão em flagrante, ainda que não fosse ausência de comunicação da prisão em flagrante, não ocasionou nada, mesmo a ausência de comunicação. Então, aquela diferença entre a prática e a jurisprudência, e a teoria, a regra. Agora vamos falar do direito ao silêncio. O mesmo inciso 63 da Constituição, lá do artigo 5º. O preso tarefário de seus direitos, entre os quais permanecer calado, aqui é o direito ao silêncio. Então, a Constituição, ela garante, como uma regra de aplicação, tudo ou nada, uma regra. Você tem direito a permanecer calado. Então, vamos supor que o preso é preso, chega na presença da delegado de polícia, ele é interrogado, tem um inquérito, ou ele tem um processo penal, tem um interrogatório, ele fica calado e não quer falar nada. Se a Constituição garante esse direito de ficar calado, esse silêncio ele pode ser elevado a um evento que vai lhe causar algum prejuízo. A autoridade, juiz, ela pode falar, não, você quer quieto, não quer colaborar com a justiça, quem cala consente, está preso, vai ser condenado. Não pode. Por quê? Se a Constituição garante um direito, esse direito não pode ser usado para prejudicar a quem beneficia. Então, o que diz a jurisprudência? Ao estar assegurado o direito de silêncio, sem qualquer reserva na Constituição e na Convenção Americana de Direitos Humanos, que é o Pacto de São José da Costa Rica, também tem esse nome. Por lógica jurídica, o sistema interno não pode atribuir ao seu exercício qualquer prejuízo. Sobre-se do exercício do direito de silêncio não pode nascer nenhuma presunção de culpabilidade ou qualquer tipo de prejuízo jurídico para o imputado. Aqui tem o informativo 754, aqui ó, do STF, princípio da não autoincriminação e confissão de testemunha. Nós vamos ver lá na frente que esse princípio da auto-não-incriminação, ele também é chamado de que nemo tenetur sed detegere. Ele é um princípio implícito. Nós vamos estudar ele em implícito. O que nós estamos estudando agora
São regras constitucionais aplicadas ao processo penal. Então você tem o direito de permanecer calado, isso é uma regra. E o princípio da não autoincriminação não está previsto expressamente, ele é implícito. Então não vamos estudar aqui, é uma decorrência. Porque se você tem direito a ficar calado, você cumpre esse direito, você exerce esse direito imediatamente, fico calado. Agora, podem interpretar esse meu silêncio em meu prejuízo? Aí é um princípio implícito, nós vamos estudar lá na frente, que é a não autoincriminação. Tudo aqui, ó. Princípio da não autoincriminação e confissão de testemunha. Ofende o princípio da não autoincriminação denúncia baseada unicamente em confissão feita por pessoa ouvida na condição de testemunha, quando não tenha sido feita advertência quanto ao direito de permanecer calada. Com base nesse entendimento, a segunda turma deu provimento ao recurso ordinário em habeas corpus para reconhecer a inépcia da denúncia apresentada em desfavor do ora recorrente que, ouvido na condição de testemunha em inquérito policial militar, confessar a prática do crime de furto simples. Então, olha quanta coisa tem aqui. A pessoa tem direito ao silêncio. Não houve aquela advertência. A pessoa, você tem direito a permanecer calado. Não foi, porque a Constituição não fala que é direito ao silêncio, lá. O preso será informado. Então, assim, houve a informação de seus direitos? Então, não houve a informação dos seus direitos. Então, aqui é uma outra questão, ó. Tem que ser informado. Então, lá, você tem o direito a permanecer calado, assegurado sendo família, advogado. Então, não houve. Então, a testemunha, ela confessou um crime, mas sem ter sido comunicado dos seus direitos. Porque é, é uma garantia. E aí, olha a repercussão que teve lá no processo penal. Foi ofertada a denúncia. O juiz, lá no nosso mapa mental, nós vimos que ele vai analisar se recebe ou rejeita. Como é uma prova ilícita, a confissão, com violação do direito, não pode ter justa causa aquela ação penal. Porque o direito ele segue princípios de moral, princípios de licitude, de boa-fé. Então não pode haver nada que seja que macule a dignidade da justiça. E isso tudo não é porque imoral é moral, é porque existem regras justamente que decorrem desse entendimento. Então foi lá e positivou uma regra que não pode, inclusive na Constituição. Então não houve advertência, a pessoa confessou e a denúncia foi apresentada. Então foi feito um recurso em habeas corpus, recurso ordinário em habeas corpus, para reconhecer a inépcia da denúncia. O que aconteceu? Foi feita a denúncia, o juiz recebeu e a pessoa entrou com habeas corpus. O habeas corpus não foi reconhecido, admitido, houve um recurso ordinário em habeas corpus, e aí sim, a turma reafirmou ao reafirmar a jurisdição do STF sobre a matéria, consignou que o direito do preso e do acusado em geral de permanecer em silêncio seria expressão do princípio da não autoincriminação, pelo qual se lhe outorgaria o direito de não produzir prova contra si mesmo. Então, esse nemo tenetur de CDTG, o direito de não autoincriminação, ele significa isso, ó, direito de não produzir prova contra si mesmo. E tem lá base no direito ao silêncio. Asseverou outro sim que o direito à oportuna informação da faculdade de permanecer calado teria por escopo assegurar ao acusado a escolha entre permanecer em silêncio e a intervenção ativa. Não haveria dúvida, portanto, que a falta de advertência quanto ao direito ao silêncio tornaria o que? Ilícita a prova contra si produzida. Afirmou, ademais, que, embora o mencionado dispositivo constitucional se referisse à pessoa presa, a doutrina e a própria jurisprudência do Supremo teria ampliado a aplicação daquela cláusula para estendê-la também às pessoas que estivessem soltas. Veja que aplicação é essa aqui? Que aplicação? Do substantivo do próximo filó. O devido processo legal ele tem duas vertentes: procedural do próximo filó e substantivo do próximo filó. As leis precisam ser razoáveis, precisam ser justas. Então, da mesma forma que eu expliquei lá e mostrei a jurisprudência da violação de domicílio, no conceito de casa, também aqui é a mesma coisa. É a pessoa presa, a pessoa solta, que precisa ser advertida e tem direito ao silêncio. Para que não produza prova contra si se não deseja, mas precisa saber das consequências, por isso que é necessária a advertência. Você só precisa estar antenado com essa jurisprudência, que vamos ver agora, que entende que a nulidade, no caso de ausência da advertência, ela é relativa, vai depender da demonstração do prejuízo. Então não há nulidade automática na tomada de declarações sem advertência do direito ao silêncio, salvo quando demonstrada a ausência do caráter voluntário do ato. Ademais, a presença de defensor durante o interrogatório do acusado corrobora a rigidez do ato. Então, é 2014, recente. Então, nesse caso aqui que vimos, vamos pressupor que houve toda essa demonstração do prejuízo, que a jurisprudência do STF entende dessa forma. O STJ também. O STJ, acompanhando o posicionamento consolidado no STF, firmou o entendimento de que eventual irregularidade na informação acerca do direito de permanecer em silêncio é causa de nulidade relativa, cujo reconhecimento depende da comprovação do prejuízo.
Então esse é o entendimento, 2016. Então você fixa essa ideia. O direito de advertência ao réu e permanecer calado não se aplica à imprensa. Outra jurisprudência importante para você fixar o entendimento. Então, se a pessoa confessou lá na imprensa, a imprensa não precisa advertir, aquela confissão vai ser válida, não vai haver nem essa possibilidade de demonstração do prejuízo. Então, dessa forma, a confissão perante a imprensa é válida, ainda que não tenha sido realizada advertência em relação ao direito ao silêncio. Agora vamos ver outra regra constitucional aplicada ao processo penal, que é o relaxamento da prisão ilegal e a liberdade provisória. A liberdade provisória está ligada à prisão preventiva. Então, não houve a prisão preventiva, concede a liberdade provisória. E o relaxamento da prisão ilegal? É a prisão em flagrante que não preenche os requisitos. Então, é uma prisão ilegal, tem que ser relaxada. Então, nós vimos acima que a pessoa foi presa, deve haver comunicação imediata à autoridade judicial, à família, deve ser dado o direito à assistência a advogado, e o auto de prisão em flagrante deve ser encaminhado em 24 horas à autoridade judicial. Para quê? Para verificar se há legalidade na prisão efetuada. Caso haja, se preenche os requisitos da conversão da prisão preventiva, porque a pessoa não pode ficar presa em flagrante indeterminadamente. O auto é encaminhado à autoridade judicial e o juiz precisa ali verificar se a prisão foi legal. Se foi legal, ele tem que imediatamente ver se preenche os requisitos da prisão preventiva. Se não preenche, liberdade provisória. Aí concede a liberdade provisória. Então é outra regra constitucional aplicada tudo ou nada no processo penal. A prisão ilegal será imediatamente relaxada pela autoridade judiciária. E aqui você vai precisar estudar os requisitos da prisão em flagrante. Nós vamos ver quando estudarmos prisões. Então, mas você já verifica que todo esse modus operandi, toda essa estrutura montada pela resolução do CNJ, que regulamentou a audiência de custódia, visa garantir a aplicação dessa regra constitucional, que é uma aplicação tudo ou nada. Se a prisão é ilegal tem que ser imediatamente relaxada, imediatamente, então precisa ter meios que possibilite a efetividade dessa regra. Então, entendeu-se que até 24 horas, imediatamente, com a autoridade policial, lógico. Chegou o preso em flagrante, ele verificou que a prisão é ilegal, a autoridade policial deve relaxar a prisão. Porém, se ele entender que a prisão é ilegal, ainda precisa encaminhar em até 24 horas o auto, ter audiência de custódia, para fazer valer os tratados internacionais que nós vimos. Mas tudo isso para aplicar essa regra. E o inciso 66 vai dizer de forma ainda coerente com a regra anterior, que ninguém será levado à prisão nela mantido quando a lei admitir a liberdade provisória, com ou sem fiança. Então, a prisão em flagrante é legal, aí ultrapassa, que é o inciso 65, você vai para o inciso 66. Se a prisão é legal, aí sim vai trabalhar com a ideia da liberdade provisória. Quando que cabe a liberdade provisória? Nós vamos estudar liberdade provisória também, as medidas cautelares, vamos estudar isso próximo, mas aqui eu adianto para você que se não couber a conversão em prisão preventiva, o juiz concede a liberdade provisória, com ou sem fiança. A prisão preventiva é uma medida cautelar. As medidas cautelares, medida cautelar é um gênero. Então, prisão preventiva é uma espécie. Agora, existem medidas cautelares diversas da prisão. Então, essa liberdade provisória vai trabalhar com essas medidas cautelares diversas da prisão, porque a prisão preventiva ela é uma medida cautelar, mas tem requisitos muito restritos. Precisa ser avaliado concretamente pelo juiz. Existe o dispositivo que vai tratar disso. Nós vamos ver todas essas regras. Já falamos nas aulas anteriores um pouco muito, né, sobre prisão preventiva. Agora, a fiança também é uma espécie de medida cautelar. E a liberdade provisória, ela é concedida porque não estão presentes requisitos da prisão preventiva. Então o juiz vai avaliar a aplicação de outras medidas cautelares. Por isso que ele fala com ou sem fiança. Sem fiança são outras medidas cautelares. Então a tornozeleira eletrônica, não pode frequentar determinados lugares, não pode se aproximar de determinadas pessoas, não pode sair da comarca, diversas outras medidas. Comparecer perante a justiça com frequência para informar suas atividades. Ou confiança, por quê? Porque nós vamos ver que pode ser acumulado confiança, então é com ou sem fiança. Guarda essa ideia aqui que eu falei sobre medidas cautelares, que é um gênero com diversas outras espécies, tipos de medidas cautelares, e essa ideia da fiança, que também é uma espécie de medida cautelar e que pode ser acumulada, porque nós vamos ver mais à frente os crimes inafiançáveis, imprescritíveis,
Essa ideia vai ser importante para você entender. Então aqui também o pacto trabalha no mesmo sentido. Pacto São José da Costa Rica, artigo 7, item 5. Toda pessoa presa, detida ou retida deve ser conduzida sem demora à presença de um juiz ou outra autoridade por lei a exercer funções judiciais e tem o direito de ser julgado em prazo razoável. Então nós vimos que isso aqui embasou o quê? A audiência de custódia. Aí ele continua. Ou vai ser julgado em prazo razoável, ou o quê? Ou de ser posta em liberdade sem prejuízo de que prossiga o processo. Então, isso aqui é liberdade provisória. Então, também está em tratado, tem natureza de norma supralegal, é um tratado de direitos humanos, e o Brasil está se adequando aos ditames dos tratados que ratificou. Sua liberdade pode ser condicionada a garantias que asseguram o seu comparecimento de juízo. Então, essas garantias são as medidas cautelares, que são outras diversas da prisão. Outras diversas da prisão. Então aqui vamos ver uma regra aqui do CPP para você entender melhor. Recusando ou retardando a autoridade policial a concessão da fiança, o preso ou alguém por ele poderá prestá-la mediante simples petição perante o juiz competente, que decidirá em 48 horas. Então é uma regrinha do CPP, uma regra bem específica, que visa dar efetividade ao que é a regra constitucional. Então, ó, ninguém será levado à prisão ou nela mantido quando a lei admitir liberdade provisória com ou sem fiança. Então, se as leis elas são de conhecimento de todos. Então, a pessoa entende que ela faz jus à liberdade provisória, que não estão presentes os requisitos da prisão preventiva, então ela pode receber, ela entende que faz jus à liberdade provisória, confiança. A fiança é suficiente. Então ela pode ir lá, aqui, uma pessoa por preso ou alguém por ele, executar essa medida aqui. O 350 do CPP vai dizer que nos casos em que couber fiança, o juiz, verificando a situação econômica do preso, poderá conceder-lhe liberdade provisória, sujeitando-o às obrigações constantes dos artigos 307 e 328 deste Código, e outras medidas cautelares, se for o caso. Aqui é uma expressão do substantivo process of law, porque se ninguém será levado à prisão ou nela mantido, quando a lei admitir liberdade provisória com fiança ou sem fiança, então uma regra constitucional aqui do 66 da Constituição, como que fica a situação da pessoa que não tem o dinheiro para pagar a fiança? Então é uma expressão do substantivo do Processo Law que o Brasil busca cumprir o ditame de submeter a sociedade somente a leis razoáveis. Então, mesmo exemplo lá no caso do domicílio, da violação de domicílio, conceito de casa. Então aqui, quem não tem dinheiro, o juiz ele pode fazer o quê? Verificou a situação, ele concede a liberdade provisória mesmo assim e vai submeter a pessoa a essas obrigações 307 e 328, que são obrigações de quem paga a fiança, de comparecer sempre que perante a autoridade, sempre que intimado a fazê-lo, e manter a sua residência. Não pode se mudar, não pode mudar de residência, nem permanecer mais de 8 dias aí fora da residência. Então, e também outras medidas cautelares. Então, essa é a regra. Então, vamos ver agora aqui a jurisprudência. O que diz? Que é inconstitucional a expressão e liberdade provisória constante do caput do artigo 44 da Lei 11.343 de 2016, que é a lei de drogas. Então, agora eu trago a jurisprudência para esmiuçar das casuísticas relacionadas ao tema que estamos estudando. Qual é a situação aqui? A lei de drogas veio, que é uma lei infraconstitucional, e restringiu o tráfico. Então, em caso de tráfico, a lei de drogas não pode ter direito à liberdade provisória. O STF veio e disse que é inconstitucional. Por que é inconstitucional? Porque ele interpretou o artigo 43, que nós vamos ver, que vai falar justamente do tráfico, regras de restrição do tráfico, vamos ver mais abaixo, e a regra que fala sobre a liberdade provisória. Então ele fez uma análise sistemática e verificou que não há em nenhum desses dois dispositivos, nem desse aqui, a lei ela admite a liberdade provisória, a lei e o Código de Processo Penal, está lá, admitindo a liberdade provisória. Você vai ver no artigo 321 que ele é bem expresso a dizer, se não houver requisito da prisão preventiva, o juiz deve conceder a liberdade provisória e aplicar as medidas cautelares. E o dispositivo que nós vamos ver mais à frente, que ele vai tratar do tráfico aqui na Constituição, que é uma regra constitucional, ele também não vai falar em liberdade provisória. Seguindo, a atual jurisprudência desta Corte admite a concessão de liberdade provisória em crimes hediondos ou equiparados. Então, nós temos a lei dos crimes hediondos e equiparados, que é a Lei 8.072. Então, lá, esses crimes também, a jurisprudência, você fixa esse entendimento que não há restrição. Qualquer crime não cabe prisão preventiva, liberdade provisória, com medidas cautelares. Então, as questões de concurso vão sempre estar perguntando
sobre essa situação e, inclusive, dando hipóteses casuísticas, práticas, o tráfico, a tortura, crimes graves para poder te chamar a atenção e dizendo que não cabe a liberdade provisória para te confundir. Então, a atual jurisprudência dessa Corte admite a concessão de liberdade provisória em crimes hediondos ou equiparados, em hipóteses nas quais estejam ausentes os fundamentos previstos no 312 do CPP. O que é o 312, que nós estamos vendo aí com frequência aí nas nossas aulas? É o dispositivo que trata da prisão preventiva. São requisitos bastante específicos. Então, tem requisitos objetivos e os subjetivos. Nós já falamos e vamos tratar desse dispositivo quando estiver percorrendo aí o Código de Processo Penal. E qual é o dispositivo que fala da liberdade provisória? É o 321. Eu falo que se não estão presentes esses requisitos da prisão preventiva, o juiz deve conceder o quê? Liberdade provisória em qualquer crime, não tem restrição. Então, em razão da supressão pela lei da vedação à concessão da liberdade provisória nas hipóteses de crime hediondos, é legítima a concessão de liberdade provisória ao paciente em face da ausência de fundamentação idônea para a sua prisão. O que ele está dizendo aqui? Em face de ausência de fundamentação idônea para a prisão. Que não estão presentes estes requisitos e a fundamentação não foi suficiente para demonstrar com clareza, objetividade e certeza os requisitos da prisão preventiva. Outra jurisprudência. Aqui vamos ver uma hipótese de prisão preventiva para extradição. Também tem essa hipótese. A pessoa é presa preventivamente com finalidade de extradição. Mas a jurisprudência vai dizer o seguinte: a custódia subsiste há quase 4 meses e ainda existe contra o paciente sentença de condenação. Ou seja, ele não está condenado, não houve sentença transitada em julgado e ele está preso, o quê? Preso cautelarmente. Então, essa prisão preventiva para extradição. Então, nos autos de processo instaurado no Panamá, a PPE, prisão preventiva para extradição, apesar de sua especificidade e da necessidade das devidas cautelas em caso de relaxamento ou concessão da liberdade provisória, ou seja, tem que ter uma cautela na observância desses requisitos, porque é algo sensível, o preso está preso preventivamente para extradição e o Brasil mantém relações internacionais com os outros países tratando da extradição. Então, é desproporcional o tratamento que vem sendo dado ao Instituto. Então, assim, apesar dessa importância da PPE, é desproporcional o tratamento que vem sendo dado ao Instituto. Necessidade de observância também na PPE dos requisitos da prisão preventiva, sob pena de expor o extraditando à situação de desigualdade em relação aos nacionais que respondem processos criminais no Brasil. Uma expressão aqui do princípio da igualdade. A PPE deve ser analisada caso a caso, e a ela deve ser atribuído limite temporal compatível com o princípio da proporcionalidade, e ainda que esteja em consonância com os valores supremos assegurados pelo Estado Constitucional, que compartilhe com as demais entidades soberanas, em contextos internacionais e supranacionais, o dever de efetiva proteção dos direitos humanos. Então, o Pacto de São José da Costa Rica proclama a liberdade provisória como direito fundamental da pessoa humana. A prisão é medida excepcional em nosso Estado de Direito e não pode ser utilizada como meio generalizado de limitação das liberdades dos cidadãos. E não existe razão, tanto com base na Constituição quanto nos tratados, em relação ao respeito aos direitos humanos e à dignidade da pessoa humana, para que tal entendimento não seja também aplicado à PPE. Então, uma jurisprudência muito importante que vai dar aplicação igual à PPE, a todo entendimento sobre a prisão em liberdade provisória, à PPE, a prisão preventiva para a extradição. Agora vamos falar da inafiançabilidade e imprescritibilidade do racismo. O que diz aqui no inciso 42 do artigo 5º? Que a prática do crime de racismo constitui crime inafiançável e imprescritível, sujeito à pena de reclusão nos termos da lei. Para começar, você já grava no seu entendimento que as questões de concurso elas vão ficar perguntando isso aqui, ó. Qual o crime que é inafiançável? Qual o crime que é imprescritível? Qual o crime que está sujeito à pena de reclusão? Isso quando tratar das regras constitucionais aplicáveis ao processo penal. As questões vão fazer esse trabalho entre os crimes de racismo, ação de grupos armados, tortura, terrorismo e tráfico. Então, qual que é imprescritível? Qual que é inafiançável? Qual que está sujeito a pena regular? Vai ficar confundindo essas informações. O 323 do CPP é só uma expressão aqui mais específica, infraconstitucional, da mesma regra da Constituição. Não será concedida fiança nos crimes de racismo. Então, é inafiançável. Inafiançável. Agora, lembra que eu falei em cima para você guardar a informação de que a fiança é uma espécie de medida cautelar? Então, se a fiança é uma espécie de medida cautelar, tem outras. E se a liberdade provisória ela deve ser concedida? Se não estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva, o que vai acontecer com o crime de racismo?
a pessoa ela vai manter o seu direito à liberdade provisória, só que não poderá ser concedida fiança, terá que ser concedida aplicada outras medidas cautelares das existentes. Se a fiança é uma espécie e a Constituição veda a fiança, que diz que é inafiançável, não vai impedir que no crime de racismo haja liberdade provisória. Então, é um dispositivo, é uma crítica que se faz de que essa recondicional, ela não é, ela não tem tanta efetividade para punir o crime de racismo como aparenta fazer, porque pelo motivo que eu expliquei. Então, em respeito à recondicional, o indivíduo preso em flagrante por crime de racismo não poderá livrar-se mediante fiança, mas poderá ficar solto mesmo assim. Coloquei esse textinho aqui só para te fixar esse entendimento. Aqui, uma jurisprudência, um lead case, uma jurisprudência importante de 2004, que vai interpretar o conceito de racismo e houve questões de prova perguntando sobre essa jurisprudência, por isso que eu trouxe aqui para vocês. Escrever, editar, divulgar e comerciar livros fazendo apologia de ideias preconceituosas e discriminatórias contra a comunidade judaica. Lei 7.716 de 89, que é a lei que define os crimes de preconceito de raça e cor, constitui crime de racismo sujeito às cláusulas da inafiançabilidade e imprescritibilidade. Então ele está dizendo aqui numa jurisprudência, leading case, que o crime de racismo se aplica também à comunidade judaica, e você vai entender, então, a partir dessa jurisprudência, que não se limita a só questões físico-biológicas. Então, é uma jurisprudência importante que amplia a aplicação do artigo 5º, inciso 42. A aplicação do princípio da prescritibilidade geral dos crimes, se os judeus não são uma raça, segue-se que contra eles não pode haver discriminação capaz de ensejar a exceção constitucional de imprescritibilidade. Isso aqui foi uma tese que foi levantada, que essa aplicação da prescritibilidade geral dos crimes, aplicação do princípio da prescritibilidade dos crimes, ou seja, todos os crimes prescrevem. E o crime de racismo, ele não deveria então se aplicar aos judeus, porque os judeus não seriam uma raça. Então, uma interpretação literal da lei e uma interpretação conceitual do conceito de racismo mais limitada, que estavam dando aqui nos termos do STF, que ele está trazendo aqui nesse item 2. Então, o STF disse que inconsistência da premissa. É uma premissa inconsistente. Aí diz o quê? Que raça humana. Que, com a definição e o mapeamento do genoma humano, cientificamente, não existe distinções entre os homens, seja pela segmentação da pele, formato dos olhos, altura, pelos ou qualquer outras características físicas, visto que todos se qualificam como espécie humana. Sendo que essas características biológicas não vão distinguir, não vão ser suficientes para distinguir o que? Espécie humana. E aqui, esse texto importante, aqui que vai ser a tese firmada. Não há diferenças biológicas entre os seres humanos. Na essência, são todos iguais. Raça e racismo. A divisão dos seres humanos em raças resulta em um processo de conteúdo meramente político-social. Então ele fala que essa definição, esse conceito anterior, esse entendimento anterior de racismo, de raça, foi um termo utilizado para fundamentar um processo de conteúdo politicamente segregacionista, aqui, político-social. Desse pressuposto que se origina o racismo, que por sua vez gera a discriminação e o preconceito segregacionista. Então, por uma questão político-social, a ideia de racismo ela serve para gerar discriminação e o preconceito. Então, isso aqui se tornou assunto de muitas questões de concurso. Então, você vai fazer prova, procurador da República, qualquer concurso mais complicado, um entendimento importante para você dominar. Então, aqui, o julgado acima aborda a questão da conceituação ampla do termo raça, não se limitando à consideração de cor de pele. Então, eu trago aqui uma informação muito interessante para você aí que vai fazer esse concurso se aprofundar. Então, esse aqui é um estudo de referência do livro do antropólogo Sérgio Barros de Laraia. Então, é cultura, um conceito antropológico. Ele demonstra ser um conceito de cultura amplo, não servindo para defini-la recursos aos aspectos biológicos, físicos e regionais, exclusivamente, aplicando-se o mesmo entendimento à jurisprudência do STF que vimos, quanto ao conceito de raça para fins de incidência do crime de racismo. Então, isso aqui, ao longo de toda a história, as pessoas eram distinguidas por aspectos biológicos, físicos e regionais. E o Sérgio Lara, ele traz esse desenrolar ao longo das histórias, muito interessante o livro, muito esclarecedor,
e você chega à conclusão que como estávamos aí subdesenvolvidos moralmente, em termos de seres humanos e na sociedade. Então, você lê isso aqui e amplia muito aí seu entendimento, por exemplo, para uma prova discursiva. Aqui agora vamos ver inafiançabilidade e imprescritibilidade de ação de grupos armados. Aquela mesma ideia, as questões de concurso vão ficar perguntando quais que são inafiançáveis, quais que são imprescritíveis. Aqui, ó, não está sujeito a pena de reclusão, tá vendo? O racismo está. Então, o racismo é inafiançável, é imprescritível e sujeito a pena de reclusão. A ação de grupos armados é inafiançável, imprescritível, mas não está sujeito a pena de reclusão. Inciso aqui 44. Constitui crime inafiançável e imprescritível a ação de grupos armados, civis e militares contra a ordem constitucional ou Estado democrático. Não será concedida fiança nos crimes cometidos por grupos armados, civis e militares contra a ordem constitucional ou Estado democrático. Mesma forma, uma regrinha mais específica infraconstitucional, reproduzindo a regra constitucional aplicada ao processo penal. Que agora vamos ver TTT, para você guardar essa dica aqui, TTT, tortura, tráfico e terrorismo. Qual é a diferença aqui do TTT, tráfico, tortura, tráfico e terrorismo, para a ação de grupos armados e terrorismo? Porque o TTT também é insuscetível de graça ou anistia. Insuscetível de graça ou anistia. Porém, o que falta aqui? Não é imprescritível. Então, todos são inafiançáveis. Racismo, ação de grupos armados e o TTT, tortura, tráfico e terrorismo. Todos inafiançáveis. Mas imprescritível somente são quais? Racismo e ação de grupos armados. O TTT é o quê? Um suscetível de graça e anistia. Então isso é questões recorrentes fazendo esse trabalho com esses três crimes, TTT, racismo e ação de grupos armados. Você precisa dominar isso. Então aqui é o inciso 43. A lei é considerar crimes inafiançáveis e insuscetíveis de graça ou anistia. Quais são? 1. Prática de tortura. 2. Tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins. 3. Terrorismo. E o 4, tem um 4 aqui também, que eu não falei para você aqui, ó. Definidos como crimes hediondos. Então, a lei 8.072, ela define os crimes hediondos. Então, tem estupro, latrocínio, então tem lá os crimes, no rol. Então, esses também se incluem aqui, ó. Então, você guarda. Falou em crime hediondo e equiparado? Insuscetível de graça e anistia, é inafiançável, mas não é imprescritível. E o 303 também reproduz. Não será concedida fiança nos crimes de tortura, tráfico de entorpecentes e drogas afins, terroristas nos definidos como crime hediondos. E, com tudo isso, todos são inafiançáveis, então, aparentemente, a Constituição apresenta para a sociedade que quer tratar com rigidez esses crimes. Porém, você lembra da ideia, principalmente para a prova discursiva, que o fato de ser inafiançável não significa que a pessoa vai ficar solta, porque a fiança é uma espécie de medida cautelar e o juiz pode aplicar outra, só não pode aplicar a fiança. Mas se não estiver presente requisito da prisão preventiva, o juiz não é obrigado a conceder liberdade provisória, é obrigado. Então é obrigado. Então ele vai fazer o quê? Ele vai conceder a liberdade provisória e aplicar outras medidas que não seja a fiança. É importante esse entendimento. Diferença dos crimes hediondos, TTT, e crimes equiparados a hediondos. A diferença dos crimes hediondos, tortura, tráfico, terrorismo, e dos crimes equiparados a hediondos, latrocínio, feminicídio, porte ilegal de arma de fogo, de uso restrito, estupro, está lá na Lei 8.072. Qual a diferença desses crimes hediondos e dos equiparados, que estão lá na Lei 8.072, para a ação de grupos armados? É que aqueles são inafiançáveis e insuscetíveis de graça e anistia, mas não são imprescritíveis. Então aplica-se o mesmo entendimento crítico veiculado ao racismo sobre a fiança, prisão preventiva e liberdade provisória, que eu falei. Agora aqui, vamos tratar, ver que está em preto aqui, que ainda é uma informação a mais sobre essa regra constitucional aplicável aqui ao processo penal. Fala um pouquinho da lei de drogas. Vou trazer para você o artigo 44. Isso aqui nós vamos estudar com lei de drogas. Então não se preocupa com o detalhe que isso aqui vai ter que ter um desdobramento a mais. Então os crimes previstos no artigo 33 deste capítulo, que vai falar do tráfico, parágrafo 1º, 34, 37 desta lei, são inafiançáveis e insuscetíveis de sursis, graça, indulto, anistia, liberdade provisória, vedada, conversando suas penas e restritiva de direitos. Então, o que você observa aqui, guarda, para a gente trabalhar, como falamos da lei de drogas, a gente vai desdobrar tudo isso aqui. Que a lei de drogas, ela trouxe muito mais restrição que a Constituição trouxe. A Constituição só trouxe que o tráfico de entorpecentes e drogas afins, ele é inafiançável e insuscetível de graça ou anistia. Mas a lei de drogas, ela trouxe muito mais restrição. E aí surgiram o quê? A declaração de constitucionalidade, inclusive súmula do STF, para tratar dessas questões. Qual que vale e qual que não vale. Então você guarda essa informação. Aqui, como é um estudo
que está relacionado ao tema que estamos vendo, você só vai guardar aqui, ó, que a liberdade provisória você já sabe que é inconstitucional. Já sabe que é inconstitucional. E os demais, como é que vai ser? Nós vamos ver como chama a lei de drogas. Aqui você, só para lembrar a jurisprudência, ó, aqui, ó, é inconstitucional a expressão e liberdade provisória constante do caput do artigo 44 da lei de drogas. Então você já aprendeu um elemento aqui do assunto que vamos estudar em lei de drogas, que esse liberdade provisória é inconstitucional. E os demais? Aí vamos estudar lá, você guarda. Terrorismo. Os atos delituosos de natureza terrorista, considerados os parâmetros consagrados pela vigente Constituição da República, não se subsumem à noção da criminalidade política, pois a lei fundamental proclamou o repúdio ao terrorismo como um dos princípios essenciais que deve reger o Estado brasileiro em suas relações internacionais. Além de haver qualificado o terrorismo para efeito de repressão interna como crime equiparável aos delitos hediondos, o que o expõe, sob tal perspectiva, a tratamento jurídico impregnado de máximo rigor, tornando inafiançável e insuscetível de clemência soberana do Estado e reduzindo ainda a dimensão ordinária dos crimes meramente comuns. Então aqui eu trouxe essa jurisprudência para mostrar para vocês que a ideia é esse tratamento empregado de máximo rigor. Porém, o fato de ser inafiançável não significa que a pessoa vai ficar presa. Ela tem direito à liberdade provisória. É claro que, como a gente está falando de racismo, de terrorismo, provavelmente os requisitos da prisão preventiva elas vão estar presentes. Então a pessoa vai ficar presa preventivamente. Mas o fato de ser inafiançável é aquilo que eu estou dizendo. Não é por causa disso que, na prática, vai haver um rigor excessivo no andamento do crime. Agora vamos ver questões de concurso. Aqui, ó, Procurador da República. Qual é aqui a questão? O crime de racismo, com as notas de inafiançabilidade e imprescritibilidade, que lhe confere o artigo 5º, inciso 42 da CF, tem como sujeito passivo grupos humanos com características biológicas próprias. Então isso aqui é falso. Sei que o concurso é para Procurador da República e trabalha aquela jurisprudência. Então você observa que eu trago sempre o que cai na prova para você. E isso é uma questão que você já acerta e desenvolve o seu entendimento para uma prova discursiva. Procurador do Trabalho, 2003. Escrever, divulgar e comercializar livros fazendo apologia de ideias preconceituosas e discriminatórias contra a comunidade judaica constitui crime de racismo sujeito à cláusula de inafiançabilidade e imprescritibilidade. Verdadeiro, você vê que é a jurisprudência que nós vimos. Defensor Público, 2012. Tércio cometeu o crime de tráfico ilícito de entorpecente e Romeu o de racismo. Considerando o disposto na Constituição, é correto afirmar que Tércio cometeu tráfico, crime de tráfico. Então, Tércio cometeu delito inafiançável? Sim, TTT inafiançável. E sujeito a pena de reclusão? Pena de reclusão não. Pena de reclusão é racismo. Racismo. Quem está sujeito a pena de reclusão é quem? Romeu, não Tércio. Então aqui já é falso. Você já mata a questão no início. Agora vamos ver o resto para só treinar. E Romeu cometeu um crime inafiançável? Sim. Incentivo de graça e anistia? Não. Quem está de graça e anistia é quem? É quem cometeu o tráfico, TTT. Então ele inverteu aqui. Então isso aqui é falso. Ambos cometeram crimes inafiançáveis e imprescritíveis? Não, porque o TTT ele é prescritível, então aqui é falso. Ambos cometeram crime hediondo, inafiançável e insuscetível de graça e anistia? Não. Por quê? Por que não? Porque o racismo, ele não é insuscetível de graça e anistia. Ele é imprescritível e inafiançável sujeito a pena de reclusão. Falso. Tércio cometeu o crime inafiançável e insuscetível de graça e anistia, e Romeu um crime inafiançável e imprescritível sujeito a pena de reclusão. Verdadeiro, letra da Constituição, real constitucional aplicável ao processo penal. Delegado de Polícia, 2018, recente. Toda pessoa detida ou retida deve ser conduzida sem demora à presença de um juiz ou outra autoridade autorizada pela lei a exercer funções judiciais e tem direito a ser julgado dentro de um prazo razoável ou ser posto em liberdade sem prejuízo de que prossiga o processo. Isso aqui é o quê? É a reprodução do artigo do Tratado Internacional, o Pacto de São José da Costa Rica. Então aqui, ó, você vê que os tratados nós trazemos exatamente o que cai na prova. Então o Tratado, Direitos Civis e Políticos, o Pacto de São José da Costa Rica, que também é chamado de Convenção Americana de Direitos Humanos. Escrivão de polícia. A falta de advertência sobre o direito ao silêncio não conduz à anulação automática do interrogatório ou do depoimento. Verdade, você já sabe que não. Devendo ser analisadas as demais circunstâncias do caso concreto para se verificar se houve ou não um constrangimento ilegal. Verdadeiro, jurisprudência que nós vimos do STJ e do STF. Então é isso, pessoal. Hora do café, vamos descansar, aquela pausa, refletir, resolver questão.
rever as aulas anteriores para você dominar, não avança no estudo se você não dominou as aulas anteriores, não já está bem preparado para elas, porque senão te atrapalha a entender o que vai vir pela frente. Você precisa estar dominando o que viu antes para avançar. Então, um grande abraço, até a próxima.